Nós estamos na casa do Senhor para engrandecer a esse Deus que é o único, de todo louvor, de toda glória, que está sobre toda a terra, que está nos vendo, que nos guarda, nos livra, nos protege. Aleluia, e Ele está aqui esta noite. Aleluia. Vem, Senhor, reinar sobre nós. Vamos colocar as palmas. Aleluia, glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o sol. Uma coisa só eu desejo reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Aleluia. Um dia o Senhor reinou nas nossas vidas, não é? E todos os dias a gente precisa dizer: vem, Senhor, reina de novo, tira tudo que não te agrada, reina de novo na minha vida. Vamos cantar de novo essa canção, desde o início. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, reinar nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ao que é digno de toda honra, de toda glória.
Aleluia. Eu sou Jesus. Aleluia. Fala seja Pai. Estamos aqui, Senhor, porque temos certeza, Senhor. E quando clamamos, Tu escutas a nossa voz, o nosso clamor. Aleluia, Pai. Obrigada, Deus. Me escutas quando e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
presença neste lugar. Porque Ele prometeu que onde estiver um, dois, Ele ali estaria. Eu creio que Ele está aqui. E que Ele pode passar esse rio, esse fluir desse rio. Sinta. Você não veio aqui assistir. Você não veio assistir aqui um culto. Você veio se doar. Você veio colocar o seu coração. Então receba do alto. Receba do alto. Porque Ele está pronto para dar. Ele é Deus de amor. Ele é Deus de amor. Aleluia. Existe um rio. E eu quero beber este rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam quem vive. Por onde o rio passar, Ele está passando, aleluia. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio. Aleluia. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lá no meu interior. Eu quero beber das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Diga isso pra Ele. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lá no meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mas eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. Josué,
capítulo 1. Mesmo sentados, mas com muita reverência, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz, o título, né, que nós sabemos foi colocado depois, não faz parte da Torá ou do Talmud, foi colocado até para o nosso, para facilitar o nosso estudo, né, ou para as pessoas que leem a palavra de Deus. Diz o seguinte: Deus fala a Josué e anima-o. Gente, irmãos, que coisa incrível, né? Deus falar com alguém para o animar. Quem é que não precisa de ser animado hoje em dia? É ou não é? Nós vivemos uma época de desânimo, uma época de preocupação, uma época que realmente nós nos preocupamos com tudo. Uma época difícil. Uma época difícil. Outra coisa que eu tenho em comum com o pastor Jerry e a pastora Lé é que meus filhos também moram fora do Brasil, né? Eles têm um filho na Austrália, eu tenho 2 filhos gêmeos, né? Com 34 anos, já são 2 homens, são muito bonitos, puxaram a mãe, graças a Deus. Um mora em Londres, que é o Eric, e um mora em Berlim, que é o Cristo, e moram há muitos anos lá. Então diz a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, vou acabar lendo ali, está mais fácil. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, ou Joshua, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés havia morrido lá no último capítulo do Deuteronômio. Nós vimos que ele morreu por quantos anos? 120 anos. É interessante porque os judeus têm uma saudação quando você está aniversariando, e você fala Matzal Tov, na felicidade, até os 120, porque para os judeus o maior profeta foi Moisés. Foi Moisés. Então eles falam: nossa, já pensou alguém te desejar viva até os 120 anos? Fantástico, né? Fantástico. Então Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa a favor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Interessante, irmãos, que Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, nós conhecemos bem toda a história de Moisés, né? Foi escravo no Egito. Deus falou para Moisés: é você que vai tirar o meu povo, não é? Do Egito. Moisés tinha os seus problemas, era gago. Ele, imagina, ele deve ter falado, né, para Hashem, para o nome: eu sou gago. Imagina a dificuldade. Como é que eu vou tirar 3,5 milhões de pessoas que estavam ali, irmãos, debaixo da chibata, escravos, debaixo da chibata? E Deus sempre teve misericórdia do seu povo. E eles começaram, né, a falar: Moisés fala, a gente não aguenta mais a escravidão, porque foram 430 anos, há algumas dúvidas, mas em torno de 430 a 400 e poucos anos que eles eram escravos. Eu costumo dizer que o meu povo construiu as pirâmides, pastor Jerry. Construiu as pirâmides. Um dos grupos que eu levei para Israel, nós fomos para o Egito primeiro, e a gente olha aquele calor, né? Se a gente acha que está fazendo calor aqui, meu Deus do céu, vocês vão ver o que é o Egito. É muito quente. É aquele povo construindo aquela, né? Nós não sabemos como, debaixo debaixo de uma terrível opressão, né? Vou fazer só uma pausa. Muito feliz com o meu querido pastor Israel Costa, que chegou agora, presidente do... Chega mais para frente aqui, pastor Israel. Chega aqui, fica perto aqui do pastor Ana Paula, pastor Israel, um amigo muito querido, presidente do Conselho dos Pastores de Sobradinho, não é? Homem de Deus, é muito, né, querido? Um homem muito querido, um amigo muito especial,
é dono da rádio da cidade, né? Que ele quer que os pastores usem, né? E tem uma série de, se eu for falar o currículo do Israel aqui, eu não vou nem pregar. Mas obrigado por ter vindo, viu, pastor Israel? Então o povo estava ali debaixo de uma opressão terrível. E aí diz, né? Antes, por favor, no versículo 3, volta ali, por favor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Irmãos, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, ele há de fazer, ele fará. Deus não mente. Deus não mente. Se ele prometeu, você tem promessa de Deus para a sua vida, essa promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Vai se cumprir, não é? Próximo, 4, por favor. Ninguém te poderá resistir. Todos, volta no 4. Ninguém. Volta, por favor. Eu acho que eu vou pegar aqui. Tá, mais um, o 4. Desde o deserto. Tá, ok. Não, ninguém te poderá resistir. Vamos lá. Não sei se é para frente ou para trás. Espera aí. Para frente. Esse é o 4. Esse é o 4? Versículo 4. Versículo 4. Ah, meu Deus, senha de novo. Tem que tirar esse shalom aqui. Ok, vamos lá. Moisés, meu servo morto, dispõe agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aqui, irmãos, tem a definição geográfica do estado de Israel, porque do Líbano ali no norte, Israel na fronteira com o Líbano, uma vez eu estive num lugar que se chama Rocha Nikra, a cabeça da rocha, é um lugar lindíssimo, na fronteira com o Líbano, né? E até a fronteira com a Síria, ali ao leste, né? Até o grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Todas as fronteiras foram já demarcadas no começo. É por isso que Israel sabe que aquilo é promessa de Deus, aquilo é deles, e ninguém mexe com eles não, viu? Aquilo é deles. Amém. Continua. Ninguém, olha só, irmãos, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, que havia morrido, não é? Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Agora, no versículo 6, ele fala: ser forte e corajoso. Vamos repetir? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Na continuação, tão somente, pela segunda vez, ser forte, e aí ele põe um advérbio, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E na continuação, não cesses de falar deste livro da lei. É o que nós fazemos, pastor Diego. É o que vocês fazem, irmãos, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa família, falar a tempo e fora de tempo da palavra de Deus, do amor de Deus, de como Deus é maravilhoso, não é? Não cesse de falar desse livro. Antes, medita nele dia e noite. Eu tenho aprendido
e tenho tido momentos maravilhosos com Deus, 3 horas da manhã, viu, sabe, irmão? 3 horas da manhã. E a gente, às vezes a gente fala, pastor, mas você consegue? Nós conseguimos tudo. E orar, e a palavra de Deus fala: aqueles que me buscam de madrugada vão me encontrar. Quantas vezes eu senti de uma maneira tão forte a presença de Deus? 3 horas da manhã. Pastor, não aguenta. Depois você vai dormir de novo. Eu levanto às 3, faço oração. Depois eu levanto 5h30, eu faço meu próprio café, 5h30 da manhã. E se necessário, eu durmo mais um pouquinho, não tem problema. Mas a presença de Deus é maravilhosa. E nesse momento, então, nessa hora, é simplesmente maravilhoso. Então ele fala: medita de dia e de noite, para que estudares fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amados, 3 vezes, e depois do versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 3 vezes Deus falou para Josué: ser forte, ser corajoso. Deus estava animando. Ele tinha uma tarefa hercúlea, que ele tinha que levar 3,5 milhões de pessoas para atravessar ali para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido. E o povo judeu, e eu sei que eu sou judeu, né, resmungava. Eu fui assessor da embaixada de Israel diversos anos, e diversas embaixadas. A minha área secular foi no Corpo Diplomático, trabalhei 30 anos. E o povo judeu, irmão, viu, pastor Jean? Que povo que resmunga, que reclama, meu Deus do céu. E aqui na palavra de Deus a gente vê isso. Eles nunca estavam satisfeitos. Irmãos, Deus mandava o povo ali, atravessava, imagina, saem do Egito, né, onde eram escravos, iam para a terra deles. E as que não tinha, as crianças, as sandálias, né, iam crescendo, está lá em Números, iam crescendo, a roupa não ficava poída, ficava usando ali durante, foram 40 anos no deserto. Eu passei no deserto, Sinai, só que passei de ônibus com ar-condicionado, né? É outra coisa, né? E eu falei: meu Deus, não é um deserto tão grande. Mas levaram 40 anos, sabe por quê? Porque ficaram andando em círculos, porque eles não tinham condições de entrar na terra prometida, que era o povo que resmungava, e realmente ninguém entrou. Moisés não entrou. Moisés teve que aguentar aquelas reclamações. Eu tive em 2019 na Jordânia, e lá eles acreditam que tem um monte de Nebos ali, e Moisés foi enterrado ali em cima. Na realidade, no Monte Nebos, Deus mostrou para Moisés a terra prometida. O Monte Nebos fica na Jordânia. Irmãos, durante todo o caminhar do povo de Deus, e sendo Deus suprindo, e o povo falava: saudade das cebolas, né? Dos pimentões, mas a vontade de comer carne. Deus mandava codornizes, né? Está muito quente. Deus mandava nuvens. Está não sei o que, né? E o maior exemplo do amor de Deus é quando, né, eles estavam ali no deserto. A gente não tinha loja, não tinha, né, tinha que levar o tabernáculo com eles. Eu levar, montar aquela tenda. Eu não tinha, quando chegar em Israel, quando chegaram na Terra Santa, é que fizeram, né, na cidade de Shiló, o tabernáculo. E eu sempre ponho nos meus grupos para Israel, que é um lugar miraculoso, onde Ana orou e pediu a Deus, né, um filho, e Deus deu Samuel. Gente, é um lugar que a gente chega e fica arrepiado. E é incrível, porque tem um lugar grande ali que foi construído por um casal de judeus milionários de Miami. E aquela senhora judia chegou lá, ela era estéril, não conseguia engravidar, e ela orou naquele lugar, Shiló, voltou para os Estados Unidos e engravidou. E não é folclore. As mulheres que não conseguem engravidar oram lá
e elas engravidam, pastor Guilherme. É uma coisa incrível como Deus faz. E Deus cuidando do povo. Hashem cuidando do seu povo. E Hashem mandando do céu o maná. Sabe o que significa maná em hebraico? O que é isso? Em hebraico, mas o que é isso? Maná, o que é isso? Era um alimento especial que Deus mandava para o seu povo. Já pensou, pastor Léo? Era um alimento de Deus, né? Deus cuida daqueles que são dele. Deus cuida do seu povo. E muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, mas teve ali na Shoah, que é o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que 6 milhões, claro, não foram só judeus, mas foram judeus, e tinha também ciganos, e testemunhas de Jeová, e outras pessoas também, mas principalmente judeus. E a gente visita ali em Jerusalém o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, que é um dos lugares mais fortes em Israel. Tem um lugar especial ali, onde tem o nome de todas as crianças que foram mortas, não é? Em câmaras de gás. Mamãe, você que está aqui, papai, você que está aqui, estou vendo muita criancinha, né? Tão linda. Imagina você ter que se afastar do seu filho, da sua filha, e ver o seu filho ser levado para morrer na câmara de gás, né? E depois você é levado também. Viram aquele filme, A Escolha de Sofia? Lembra A Escolha de Sofia? Quer dizer, tanta crueldade no ser humano, tanta crueldade. Né? Isso eu estou falando de uma coisa que aconteceu há 75, 80, 70, 80 anos atrás. Não é coisa de 3, 4 mil anos atrás, não. Foi agora, 70 anos atrás. 75, 80 anos atrás. Quanta crueldade. Mas Deus sempre, as pessoas falam: pastor, mas por quê? Por que? Eu falo: irmãos, eu não tenho todas as respostas. Aliás, eu não tenho quase nenhuma resposta. Eu não sei. Uma coisa Deus colocou no meu coração, e isso tem me ajudado muito. Quando a gente estuda no seminário da Nova Bíblia, deve ter aquela matéria, questões eclesiásticas difíceis, né? E uma questão eclesiástica difícil é a questão de: mas Deus permite o mal? Deus criou o mal. Os caras assim, essa resposta fica doida. Deus criou o mal. Deus criou Lúcifer. Lúcifer em hebraico é o iluminado. Mas ele não criou Lúcifer para fazer o que ele fez. Pastor, mas Deus é onisciente. Ele sabia que Lúcifer ia fazer o que ele fez? Com certeza. Por que ele criou? Aí você pode ficar eternamente debatendo isso e não vai achar nunca a resposta. E uma coisa que Deus tem me acalmado com essas questões difíceis é a seguinte: está lá em Deuteronômio, Deus fala o seguinte, acho que é Deuteronômio: Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Irmãos, isso é forte. Pastor, mas por que não tem misericórdia de mim? Não sei, pergunte a Ele. A palavra de Deus fala: mas Deus não é bom? Sim, Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo, mas Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Então isso volta a uma questão que tem dado paz ao meu coração. É a questão que eu tenho procurado estudar e perguntar ao Senhor, a questão da soberania de Deus. Irmãos, Deus é Hashem, Ele é um nome. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Ele criou o mundo, Ele criou Lúcifer, criou o mal, não como Lúcifer, mas criou o mal. Deus sabe de tudo. A palavra de Deus fala: não é que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba. A palavra de Deus fala que Deus deu nome a todas as estrelas do céu. A palavra de Deus fala que Deus sabe quantos são os grãos de areia da praia. Nossos queridos pastores estiveram naquele paraíso de Cabo Frio, que eu amo, né? Já pensou, pastor Jack? E Deus sabe quantos são os grãos lá da Praia do Forte, da Praia do Peró, lá de Arraial do Cabo, da Praia Grande. Deus, nós não conseguimos nem imaginar, irmãos. Nós não conseguimos imaginar a soberania, a grandeza de Deus. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos.
Então, deixa eu ver para vocês. A nossa breve passagem por aqui, porque ela é muito breve, no que está por vir, é o que nos anima. Às vezes eu vejo as pessoas se preocupando com bens, não é? Com coisas, com títulos, com tantas coisas assim. Irmãos, nós não vamos levar nada. Os judeus, uma coisa que impressiona lá em Jerusalém, sabe o que eles põem em cima dos túmulos? Eles não põem flores. Sabe o que eles põem em cima dos túmulos? Pedras. Pedras. Porque as pedras são eternas, mais ou menos, né? Jesus falou para os seus discípulos, os discípulos ficaram impressionados. A gente diz um lugar que o Cotel é o Muro das Lamentações, o Muro Ocidental. Nossa, a primeira vez que eu fui fazendo um curso pela Embaixada de Israel, quando eu encostei a mão no Muro das Lamentações, pastores, irmãos, olha, o Espírito Santo, eu quase caí. É forte. Ah, pastor, mas Jesus falou que não ficará a pedra sobre pedra, realmente não ficou. O Muro das Lamentações é uma parte de um dos muros externos do templo, porque o templo realmente foi destruído pelos romanos, mas o que ficou, que é o lugar mais sagrado para os judeus, é o Muro das Lamentações. Alguém já foi para Israel aqui? Porque às vezes, né? Então vocês têm que ir, viu? Ainda não, pastor. Amém, pastor Jerry. Vocês têm que ir. Então, eu sugiro que tem que ir com o pastor Paulo, viu? Tem que ir com o pastor Paulo, viu? Aí você encosta lá no Muro das Lamentações. Olha, você, meu Deus, que lugar poderoso é esse aqui! Um lugar incrível. A presença de Deus. Eu não me preocupo, né, às vezes, porque Israel é a terra santa. Então você fala, porque, né, os católicos falam da Via Dolorosa, que são muito idosos. Aí fala, aqui que Jesus carregou a cruz, exatamente aqui é a primeira estação, segunda estação, terceira estação, coisa dos católicos. Eu falei, irmãos, isso não é importante, porque esses fatos de Jesus carregou a cruz se deram há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Então, se Jesus passou naquela rua, ou na rua de cima, ou na rua de baixo, não importa, mas Jesus esteve aqui. Quer dizer, todo Israel realmente é santo, né? E a presença de Deus é uma coisa que nós sentimos de uma maneira muito íntima. Eu queria fechar só enfatizando, né? Porque eu não sou de pregar 1 hora, não. O pastor Jerry me deu 1 hora, mas eu falei, não, só vou precisar 55 minutos. Eu queria enfatizar essas 3 vezes em que Deus falou para José, porque lembra que no começo a gente leu, Deus anima o seu povo. Nós temos que ser animados por Hashem. E ele falou para Josué, porque vocês imaginam a responsabilidade que ele tinha, né? Então primeiro ele diz, Josué, ser forte, né? Ser imperativo, né? Seja, não é, olha, se der você se prova, não, ser forte. Eu gosto quando a Bíblia usa o imperativo, como por exemplo a questão do dízimo, Malaquias 3:10, trazer o dízimo. Só fazer uma parte aqui, desculpa, às vezes sempre a palavra de Deus não fala, olha, se sobrar, traga o dízimo para a casa de Deus, se sobrar, se der um dinheirinho, você traz para mim. Irmão, Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Lá em Ageu fala, Deus é o dono de todo ouro, toda prata. E é por isso que lá Deus colocou, e eu vou falar uma teoria que eu tenho, eu estou cheio de teoria, o pastor é cheio de teoria. E Deus já pôs no imperativo e fala para o povo que tem que trazer a ordem. Coisa mais importante é obedecer, que é melhor do que sacrificar. Não adianta você, sabe, eu tenho aprendido que a questão do dízimo, irmãos, é primícias. Primeira coisa que vai, trazer o dízimo à casa do tesouro. Casa do tesouro, que os irmãos congregam aqui, é aqui, Igreja de Nova Vida Sobradinho. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quem tem recebido essas bênçãos? Eu tenho. Eu dou meu dízimo desde que eu era criança e ganhava a minha mesadinha. Eu aprendi a dar o meu dízimo. E Deus tem me abençoado. Deus fala, não tem judeu pobre? Eu não vou dizer que não tem judeu pobre, não. Mas eu posso dizer que Deus sempre abençoou.
eu sempre fui fiel. E a palavra de Deus fala: foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então dê o seu dízimo. Eu fiz essa parte. Tá, voltando para o texto para fechar. A gente acaba achando aqui, pastor. Então, ser forte, ser corajoso. Mas não é forte e corajoso no sentido que você, não, eu tenho que andar armado, eu tenho que fazer luta. O pastor Israel aqui é judoca, teve academia, faixa preta. Eu fiz Krav Maga. Conhece Krav Maga? Krav Maga é luta israelense, Krav Maga é luta de contato. Eu fiz Krav Maga. Não, isso não é força, não. A força nós recebemos de Deus, o nosso Senhor. É Ele que nos dá força. E quando ele fala ser forte e ser corajoso, são coisas diferentes. Nós podemos ser fortes e sermos medrosos. E ele teve que falar 3 vezes. E a segunda vez ele colocou aí um advérbio aí, e ser forte. Eu não sei se vai me lembrar, porque eu não sei muito bem lembrar, mas ele colocou, eu quero até ver no original, quando ele fala ser forte e muito corajoso. Porque não é fácil você tirar esse povo todo daqui. 3,5 milhões de pessoas resmungando. Nós somos assim ou não somos? Eu sou. Eu tenho aprendido para o Brasil, por favor. Não quero resmungar. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, pela saúde, amém? Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque, sabe, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Hoje é no calendário judaico, hoje é Yom Rishon. O Shabat foi ontem. Eu tenho que falar a teoria do dízimo, não me deixa esquecer. Mas o Shabat foi ontem. Eu sou da teoria que nós deveríamos guardar o sábado. Eu sou pastor evangélico. E infelizmente Lutero não mudou isso. Lutero deixou do jeito que estava. Lutero era padre, né? Então ele deixou do jeito que estava. Mas o Shabat, porque 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. Então ele começou no domingo, hoje. Então foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e Shabat. É o sábado. É o dia. Mas há uma coisa que eu também fico mais animadinho, e não ser sabatista, não guardar o sábado, é porque todos os dias são de Deus mesmo. Tudo é de Deus. É o sábado, não interessa, né? Hoje, quando eu tenho que resolver alguma coisa em Israel, eu já vou aqui para o aplicativo, já vou no computador, porque já hoje é um dia de trabalho normal lá em Israel. É o primeiro dia da semana, eu e o Bichão. Estão trabalhando feito loucos hoje. É um dia normal. Então, irmãos, eu queria só deixar essa palavra: sejam fortes e muito corajosos, porque vale a pena. A teoria que eu tenho, só para fechar, teoria, por assim dizer, uma coisa minha sobre a questão do dízimo, que Deus falou, né? Trazei imperativo. Aí eu falo, meu Deus, e uma vez eu estava conversando com o Senhor, eu falei assim: por que o Senhor colocou em Malaquias 3:10? E é forte, irmãos, porque Deus fala o seguinte: para que nós trazei os dízimos e ofertas a casa do tesouro, provavelmente disso, o Senhor levantar já derramar a bênção e diz. E ele fala que se nós não fizermos isso, nós estamos roubando de Deus. Pastor, é forte. A Bíblia pode dizer, nós estamos furtando. O que é furto? Juridicamente, deve ter um monte de advogado aqui, né? Então, furtar não tem uso de violência, mas roubo é uso de violência. Ou seja, e até no hebraico, se nós não damos o dízimo, nós estamos praticando violência contra Deus. Irmãos, pastor Diego, isso é forte. Nós estamos roubando de Deus, irmãos. E para fechar, pastor, mas por que Deus colocou em Malaquias 3:10? Eu vejo isso uma coisa muito simples, porque Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Depois de Malaquias vem Mateus. Se nós colocássemos, se Deus tivesse colocado esse versículo, e falando sobre tudo, sobre os gafanhotos, os devoradores, etc, que não é só finança que o gafanhoto come, não, irmãos. É saúde, é a paz, e finança é tudo, ele é terrível.
né? Eu tive na Etiópia. E olha o prejuízo que os gafanhotos fazem, vocês não acreditam. Então está lá em Malaquias, porque eu pensei assim, Senhor, e Deus falou, olha, eu falei, eu coloquei, deixei bem aqui, e falei para o meu profeta para colocar em Malaquias, porque se tivesse colocado no livro apócrifo, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Judite, os evangélicos e judeus diriam, não, isso não é para mim. Concorda? Isso é para os católicos, os cristãos não é para mim. Se tivesse colocado no Novo Testamento, os judeus diriam, não, isso aqui não é para mim, é para os cristãos. Mas colocou em Malaquias, que é para todo mundo, não tem escapatória. Não tem escapatória. É para que nós não nos esqueçamos de sermos fiéis. Vale a pena ser fiel a Deus. E Ele não nos deixa na mão. Mas ele tem que ser, igual Josué, ele precisava ser animado aqui. Ele precisou de, não é? Deus dizendo, olha, ser forte, ser corajoso, ser forte, muito corajoso, ser forte e corajoso. Em 9 versículos Deus falou 3 vezes para ele. Uma vez eu estava com um grupo levando para Israel, e nós colocamos, a gente colocou na internet e falou, nossa pastor, estão fazendo um monte de ligação. O senhor fala, tem 2 senhoras lá do Rio Grande do Sul que tem 80 anos. O senhor fala com ela? Eu falei, claro, pode passar no telefone. E essa senhora, católica, 2 católicas, a senhora me ligou, falou, o senhor pastor? Eu falei, sou pastor. A gente queria ir para Israel, mas nós temos, não lembro, 82, 83, pode ir? Eu falei, claro, sem nenhum problema. Mas eu não consigo andar muito. E eu falei, minha irmã, olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, eu já fiz isso já fiz um monte de vezes. Eu acompanho a senhora. O senhor nos acompanha? Acompanho, não se preocupe. Realmente tem muita escadaria. Israel tem subida de escadaria, descida, não é? Tem que dar. Eu sempre falo para os peregrinos, faça uma academia, faça umas caminhadas, bicicleta igual o Israel aqui, né? Porque tem que caminhar. Aí quando elas cansavam, eu falei, pastor, estou tão cansado. Então vamos sentar aqui, senta aqui e tal. Às vezes era perto de, vamos tomar uma aguinha. Mas o senhor vai perder. Não se preocupe. E eu ficava pensando, né, Josué, ser forte. E elas foram fortes, fizeram toda a excursão. E depois falaram, pastor, mas que maravilha, nós conseguimos. Irmãos, com Deus nós conseguimos tudo. Com Deus nós conseguimos tudo. Então que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Essa igreja, pastor Diego, que eu tem tantos vínculos, né, que eu amo tanto. Pastor Jerry é uma pessoa assim que a gente não tem como não gostar dele, né? A gente fica, já tem aquela empatia, né? Que não tem. E eu vou dar um presente para toda a igreja. Vocês gostam de presente? Então eu vou chamar a Belinha aqui de novo. Vem cá, Belinha, vai ser meu assistente. Eu preciso do meu assistente aqui. Vou tirar aqui. Aqui eu tenho um presente para a igreja inteira. Não, vou fazer o seguinte. Devorar, abre aqui para mim, por favor. Mas eu tinha que trazer isso dos Estados Unidos, agora tem aqui no Brasil. Olha o que é isso aqui. O que é isso, pastor? Já sabe o que é isso? Grão de mostarda. Então, já quando eu falo assim, a Débora vai passar, talvez alguém pode ajudar. E aí, Débora, eu peço que vocês abram as suas Bíblias e ela vai colocar algumas, pode colocar, é difícil pegar, olha, uma só, isso aqui é uma, não dá para ver, isso aqui é um grão de mostarda, e a Bíblia fala que se nós tivermos fé, igual a esse grão de mostarda, que a gente nem consegue ver, a gente pode mover montanhas. Então eu queria que os irmãos colocassem nas suas Bíblias. Não trouxe. Isso é um problema, né? Eu sempre trago a Bíblia aqui, mas eu trago a Bíblia física. Mas quem não tiver a Bíblia física só no celular,
Põe aí na bolsa, aí a Débora vai colocar um pouquinho de grãos de mostarda dentro da Bíblia, para vocês se lembrarem, irmãos, quem é o nosso Deus, as coisas que nós podemos, se nós tivermos fé do tamanho desse grãozinho aqui. É o meu presente para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Jerry.